Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Eu sou o Eduardo Itarino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um episódio do NBcast. E comigo aqui hoje, como sempre, está ele, meu querido amigo Figurante. Fala aí, figura. Oi, Jorge, bom, estamos aqui de novo, né? Primeiramente, queria pedir desculpa, porque a gente não tá conseguindo manter a regularidade. Espero porque só acontece desgraça com a gente, cara. Eu acabei ficando doente aí uns dias e esses dias mesmo a gente tentou também gravar de novo, só que o cúmulo do Discord cair, cara, ele fica impossibilitado. Então, por isso, às vezes tem esse hiato aí que a gente não consegue conter, né? Mas então é isso, hoje a gente vai estar aqui de novo, né? E queria falar agora dos nossos parceiros, né? Que tem se você gosta de bottoms, vocês gostam dos nossos posts da página, a gente tem bottoms com eles na tazecia.com. Lá tem tudo isso, tem alguns outros mais, então link aí tá na descrição para quem quiser. Também temos os nossos parceiros da Primeiras Impressões 3D. Eles fazem impressões 3D, como o nome sugere. Tem várias action figures de animes, tudo, e é tudo personalizado. Então se você quiser alguma coisa, não precisa, assim, é só vocês escolher o modelo e eles vão lá e fazem, pintam, tudo bonitinho. Então tá aí o link na descrição também, mas é facebook.com/primeirasimpressões. E também queria mandar um grande abraço aí para uma colaboradora que ajudou bastante a gente, a Naomi, arroba Naomi_Mutukawa, que doou aí a gente no PicPay e pediu pra gente divulgar o Twitter dela, então sigam ela aí se vocês quiserem, que vai ser legal. A gente tá com um convidado hoje mais do que especial, né? Mais um aqui, né, que vem gravar com a gente, que é o nosso querido padrinho, que é o Daniel. Fala aí, Daniel. Opa, boa noite, pessoal. Prazer aí poder participar do podcast aí com vocês. E sem expectativa é bom que pra quem não tem nada, metade é o dobro. Exatamente. E hoje, galera, a gente se reuniu aqui pra gravar um tema muito interessante aqui, que a gente vai falar sobre os shonens antigos versus os shonens modernos, os shonens atuais. Então, vamos direto pro podcast aí. Roda a vinheta. A gente não tem vinheta. Supersônico Jojofag. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. E pra começar falando desse tema, a gente não pode deixar de citar, né, primeiramente, as aberturas, né, dos animes, né? Isso, gente. Inclusive tem uns vídeos bem legais que mostram, sabe, a evolução das aberturas, sabe, de como elas eram antes e como elas são agora, sabe? Então é bastante legal pra gente discutir pra qual a gente gosta mais e ver a evolução que elas teve. Eu confesso que eu gosto bastante, sabe, de abertura antiga, mas às vezes eu acabo não sendo muito fã da animação que eles usavam, mas eu gosto muito das músicas. Agora eu acho que agora meio que inverteu, sabe? A animação é muito bonita, mas muitas vezes eu acabo não gostando das músicas que elas têm. Só que acho que as músicas das antigas são muito boas. Sim, eu acho que as aberturas dos animes antigos tinham umas músicas melhores, né? Mais marcantes e tal. As do Dragon Ball a gente lembra até hoje, cara. Tantas versões, tipo, dubladas quanto as versões japonesas, o pessoal lembra até hoje com carinho. Atualmente tem umas animações melhores, mas as músicas não ficam tão marcantes, né? Acho que só tem uns casos raros, tipo Jojo, né? Que não precisa nem falar. Jojo é o concurso nesse quesito. É o concurso, né, cara? Qual a sua opinião aí, Daniel? Não, cara, eu concordo também. Antigamente a gente tinha umas aberturas aí que elas eram marcantes, né? Você escuta só o toquinho da guitarra, alguma coisa assim, o negócio já vai dando aquele saudosismo, né? Você vai lembrando da sua infância lá, chegava da escola, ia correndo pra TV, você assistia um Dragon Ball, alguma coisa assim, né? Realmente são marcantes, né? Mesmo os animes mais antigos aí da extinta Rede Manchete, você tinha aí os Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho. São sempre aquelas aberturas que você vai lembrar até hoje, né? Se você for no karaokê aí numa festa da empresa, tiver oportunidade, você vai querer cantar uma música dessa aí com a galera. Você vai juntando todos os marmanjão lá cantando, né? É bem interessante mesmo. Sim, já os novos, assim, realmente, é o que vocês falaram, a qualidade dos traços, né? A imagem tá muito boa, o vídeo, mas é uma ou outra que marca, né? Eu mesmo, particularmente, algumas do Naruto. Tem aquelas da época lá que o Jiraiya morreu, né? Aquelas músicas lá eram bem marcantes. Mas na grande maioria mesmo, você vai esquecendo, assim, né? Não dá tanta importância mais.
Sim, Você sim. acaba lembrando mais da animação, da abertura, do que da música propriamente, né? Falar que elas geralmente, hoje em dia, assim, pros mais modernos ainda, sabe, pros mais recentes agora que estão saindo, as músicas que eles estão tentando fazer é geralmente deixar uma expressão, deixar tipo um bordão, assim, na música, sabe, um refrão que seja marcante pra lembrar, tipo o Dr. Stone, por exemplo, que tem aquele Ohio Sekai Good Morning World no comecinho, sabe, aquilo é, o resto da abertura pra mim não importa, é aquilo que você vai lembrar, é aquilo que vai dar o toque na sua cabeça, sabe, pra você não acompanhando, tipo, não... É que nem, por exemplo, os Cavaleiros, Zodíaco lá, a música inteira é muito boa, sabe? Sim, e os Cavaleiros aqui no Brasil teve umas 80 aberturas diferentes, né? Que teve na Manchete, teve duas, aí depois foi pro outro canal, teve mais outra, aí depois foi pra Rede 21 e teve a 2 do Falasque, aí depois foi pro outro canal e mudou de novo. Acho que tem umas 10 aberturas de Cavaleiros do Dia aqui no Brasil. Sim. É que esse aí veio que uns pegaram lá lembra se foi da Espanha, outros é uma versão da francesa, aí veio a da japonesa, cara, foi uma zona. Opa, quebrei a bagaça. E já vamos passar pra próxima aqui pra as nossa comparação aqui, né, de shonens, que a gente vai falar da animação, né, cara, acho que essa aqui não tinha nem que tá aqui listado, cara, porque hoje em dia tá muito, até pela tecnologia, né, tá muito melhor, né, a animação, não tem nem como comparar. Ah, sim, não que antigamente fosse ruim, né, tipo, a gente tem um monte de anime clássico bom aí, com animação boa, mas não dá pra comparar com hoje em dia, que hoje em dia é um negócio, tem tecnologia demais. Sim, a tecnologia evoluiu muito, sabe? Uma coisa assim que dá pra se destacar das mais antigas é alguns truques que eles acabavam usando que davam um toquezinho especial, sabe? Animação pra salvar um pouco de grana, mas hoje em dia tá surreal, cara. Hoje em dia eles estão finalmente aprendendo a inserir o 3D, sabe? Na animação, como acho que o Kimetsu fez muito bem, cara. Ele tá evoluindo muito bem. Tipo, teve um limbo ali entre, acho que um pouquinho depois de 2000, sabe? Que a animação tava meio capenga, não sabia se ficava um pouco mais antiga, se como renovava, sabe? Mas só que depois, cara, veio só crescendo, cara. A partir de 2011, cara, começou a subir de um jeito que só cresceu. Realmente, né? Se você começar a pegar um comparativo mesmo, um anime, um exemplo aí do Hunter x Hunter, né? Se você pega o anime antigo e a comparação com os traços, né? Vamos dizer, de 2011, apesar de que algumas coisas começam muito a censura, né? Isso é zoado. Sim. O cara tem um sangue lá, o sangue é branco, zoado isso aí, mas tirando sai alguns detalhes sai assim... purpurina do braço dos caras em vez de sair sangue. Nossa. Pô, eu lembro que quando eu comecei a ver Hunter x Hunter, quando passava lá na rede TV, né? Isso é um anime antigo ainda. E eu achava, pô, esse anime deve ser mó bosta, né? Mas aí eu comecei a ver logo naquele episódio que o Killua arranca o coração do cara, né? Aí eu falei, é interessante esse negócio aí, vamos assistir pra ver, né? Sim. Então, assim, são alguns traços que acabam chamando a atenção também, né? Isso faz um pouco de falta, né? Mas vai muito do estúdio também, eu diria, né? Tem uma coisa que vale ressaltar também, que antes, acho que uma coisa que acho que acaba sobressaindo é a diferenciação de traço que tinha, os diferentes estilos. Hoje em dia, assim, a maioria tão muito padronizado, sabe? Mas ainda tem vários que conseguem ainda manter o próprio estilo, sei lá, Jojo, o Mob, tem uns animes que ainda vão muito bem, que os animes sabem usar essa tecnologia nova e acabam conseguindo sobressair justamente por isso. É verdade. Sim, o próprio Ping Pong lá, que eu acho que foi a mesma empresa que fez o Devilman, sim, tem a próprio estilo, que apesar de muita gente criticar, achar ruim, eu gosto desse estilo deles. Eu também, é bem eu legal. Bem interessante. Eu acho que um problema também, assim, com a tecnologia, né, o avanço, o pessoal ficou muito crítico, né, cara? Antigamente, se você estivesse vendo alguma coisa, você já tava feliz, né? A gente não tinha nem tanto acesso, assim, aos animes, né, vamos assim dizer. Você era muito dependente aí da rede aberta, né, quando não, se tivesse sorte, você conseguia um VHS aí de um filme, alguma coisa. Aí hoje em dia, com o avanço aí, né, você tem acesso muito fácil na internet, o pessoal fica muito mais crítico, né, também. Sim. Muitas vezes, o pessoal acaba desperdiçando uns animes que tem umas histórias boas, um enredo bom, só por, sei lá, por algumas falhas na animação, que às vezes acaba não sendo tão relevante assim. Isso é verdade.
E já no próximo tópico que a gente vai abordar aqui, que a gente vai falar da diferença das histórias, de como eram antigamente e como estão nos modernos, né, nos animes modernos. A história também é uma coisa que evoluiu ao longo dos anos, sabe? Por exemplo, os diálogos expositivos foram diminuindo cada vez mais, foram muito, sei lá, eles foram adaptando os clichês, assim, que aí foi surgindo. Por exemplo, você pode comparar o próprio, assim, sei lá como fala isso, mas os próprios protagonistas, você vê, antes eram tudo bombado, né, que o Goku, Kenshiro, depois eles foram ficando só mais definidos, sei lá, como Seiya, e foram cada vez ficando menores, sabe? Tipo, veio Naruto, né? Depois, e foram afinando cada vez mais, então mudou bastante o jeito de se contar uma história, e é bem legal ver isso. Isso é uma coisa que eu não consigo, sabe, achar um preferido, se eu gosto mais dos antigos ou dos novos, pois os dois consegue ser muito competente, consegue ser muito criativo, sabe? Então eu gosto bastante dessa evolução que teve de acompanhando sempre os dois. Sim, e além de ter muitos bons, tem muitos ruins também, né? É. Tem muitos ali que é uma coisa que foi meio que melhorando com o tempo, continuando boa com o tempo, mas o lado negativo das histórias, que quando o bagulho é pra ser ruim também, meu Deus do céu, cara. Sim, cara. Não, principalmente Nossa agora que você consegue analisar mais o mercado e saber o que é tendência, cara, surge cada coisa assim muito genérica, sabe? É bem mais fácil criar uma coisa horrível hoje em dia do que antigamente, cara. Porque antigamente os caras tinham que quebrar a cabeça pra pensar numa historinha, tinha que tentar ser diferente, porque ele não tinha como, não tinha você analisar friamente o mercado, não tinha como você saber o que você faz, era só anos depois você descobria a tendência e você tentava fazer você tentava copiar Cavaleiros, tentava copiar o Hokuto no Ken, mas até aí era um grande espaço de tempo, sabe, podia muito menos. E hoje em dia também a quantidade de anime que tem aumentou muito, então as porcaria que vem também é forte. Pensando dessa forma assim, a impressão que dá é que assim, deve ser realmente isso, né? Eles estão tentando agradar todo tipo de público, mas não dá pra agradar todo mundo, né, bicho? Isso é louco, mas normalmente vem muita coisa zoada. Quanto anime que você não começa a ver e você dropa ele em poucos episódios, assim, né? É difícil também o cara falar, tem o clássico exemplo, né? É que não é um anime ruim, realmente. Esse é um anime muito bom, mas o pessoal fala, assiste One Piece até o 200, aí vai ficar boa a história. Meu amigo, se você chegou no 200 e você não gostou, esquece, cara. Você não vai gostar. Não é seu tipo, né? Mas sei lá. Uma coisa que, assim, falando especificamente em shonen hoje em dia, cara, é bem, assim, a fórmula você vê que já tá bem estabelecida, sabe? Sei lá, o My Hero, o Kimetsu, geralmente eles ainda continuam bem simples, sabe? Não teve a evolução em como você usar os clichês, como você usar as coisas que já usavam antigamente, de uma forma mais, assim, sem dar muito na cara, sabe? Mas ainda continuam bem simples, assim, né? E assim, ainda dá pra ter uma experiência bem legal com eles. Sim, sim. E já que a gente falou das histórias, né? A gente precisa agora abordar o enredo, né, cara? Né? Que não pode faltar. Não, mas o enredo, acho que, sei lá, cara, o enredo ainda muitas vezes eu acabo preferindo os mais antigos, cara. Sei lá, você vê os enredos dos mangá do Gonagai, que são lá dos anos 70, comecinho de 80, cara, coisa de louco, pô. Assim, sei lá, os caras, Devilman, sei lá, o Cut Runner, os de Mecha dele, cara, são todos que até hoje você vai ver, o negócio é avançado pra caramba, cara. Eu acho que isso os animes mais recentes acabam pecando por isso, eles não ousam tanto quanto lá atrás usavam bem mais. E sem contar que tem coisa que às vezes parece que tá meio atropelado, né? Vai num ritmo, às vezes o enredo tá meio assim, quando você vai ver ele já dá uma atropelada, não se preocupa muito em explicar alguma coisa, né? Hoje em dia, acho que também eles estão tentando, por exemplo, principalmente no show, tentando deixar mais rápido as coisas, né? Eles tentam deixar cada vez, assim, que nem a gente já discutiu aqui, acho que no podcast anterior, sobre os primeiros episódios, que antes eram um pouco, geralmente eram piores, e hoje em dia estão cada vez melhores, sabe? Acho que eles estão tentando correr mais para entregar pro público, sabe? Já que hoje em dia a maioria das coisas gira em torno do hype, sabe? Eles estão tentando, acabam muitas vezes atropelando mesmo, acabam tentando fazer tão rápido que deixa muita coisa de lado, deixa de explicar muita coisa para entregar ali o que o povo quer ver, e isso acaba
arruinando um pouco a experiência com a obra. É, realmente. Aliás, antigamente eles tentavam fazer umas histórias bem mais elaboradas, né, nos mangakas, né, eles tentavam fazer um melhor deles ali, porque eles estavam vendendo o peixe deles, né, então eles não podiam fazer qualquer coisa. Hoje em dia, o mangaka faz uma edição que vai bem, aí no resto você vai ver, dá uma caída, cara, que você vai ler o negócio e, tipo, os 3 primeiros mangás do cara são muito bons, aí chega no quarto, dá uma caída absurda, assim, que você não entende o que acontece. Sim. E o enredo muda completamente, vira um negócio totalmente cheio de clichês pra agradar o público. A maior prova do problema dos enredos hoje em dia é o Nanatsu Taizai, cara, que esse anime praticamente só clichê, cara. Tipo, o anime é uma coleção de clichês, tá ligado? Só isso que tem, previsível pra caramba. Sim, não, mas hoje em dia também ele, sei lá, cara, eu vejo que eles tentam focar muito nesse hype mesmo, de fazer os primeiros muito bom, sabe? Eles criam lá uma waifu pro pessoal ficar falando dela, ficar protegendo ela no primeiro dia. Eles tentam criar umas coisas pra durar alguns dias e a pessoa consumir, sabe? E parece que é só esse o foco, sabe? Eles acabam não pensando muito à frente, sabe? Em como vai terminar a obra, no meio da obra. Geralmente eles pensam só no começo, em como aquilo vai gerar público, isso acaba prejudicando bastante. Realmente, né? Querendo ou não, assim, é o lado financeiro da coisa, né? Se não der dinheiro, ele vai ser descartado. Então, o cara vai fazer o máximo possível pra conseguir isso. Mas, em outro lado, acaba complicando, né? Sim. Aliás, esse ano, cara, você vê como é que o negócio era bem feito antigamente, né, cara? O Dororo aí do Maurício de Souza, japonês aí. O Tezuka. Não, é o seu Juca. O seu Juca. O Dororo aí do Tezuka, que foi escrito lá, pô, 1900 e bolinha, cara. O pessoal pegou o mangá pra adaptar e funcionou, cara. E ficou muito bom esse remake. O Astro Boy, o próprio Astro Boy, cara, teve 800 mil remakes, cara. Acho que toda a década tem pelo menos uns 4 Astro Boy. O próprio Devilman, cara, fizeram o remake lá do Gonagai lá e deu muito certo, cara. Foi, pra muitos, um dos animes mais importantes da década, né? Desse século. Exatamente. E é muito bom, cara. E eles se adaptaram, conseguiram adaptar muito bem, né? As coisas dessa década, desse período que a gente tá vivendo pra obra do cara que é do passado, né? Eu achei isso muito legal. Opa, quebrei a bagaça. E agora vamos falar. Agora é a parte que eu gosto mais, né, cara? Vamos falar das trilhas sonoras, né, cara? Pô, as trilhas sonoras, cara, eu quero começar falando que as trilhas sonoras antigamente eram boas pra caramba. Atualmente eu acho que acabou criando muito repetição de músicas, né? Antigamente os compositores, eu acho que tinham mais criatividade, cara. Tem muitas, tipo, trilhas sonoras, não tipo só a abertura, a trilha sonora inteira é muito boa. Tipo, a do Dragon Ball Z inteira é boa, a do Yu Yu Hakusho, a do Cowboy Bebop, eu uso no podcast até hoje, cara. Tem dia que eu pego pra ouvir ela inteira, cara, e ela é muito boa, cara. Tipo, os caras bem criativos, cara, usando gaita e artista de country pra tocar as músicas na música do Cowboy Bebop. A própria trilha do Trigun, cara, é sensacional. Putz, tem muitas trilhas antigas. Atualmente, cara, tem poucas trilhas que você fala assim, caraca, essa é uma trilha sonora foda do começo ao fim. É meio que, muito repetitivo, muito, tipo, de 10 animes que você vai assistir, a maioria tem umas músicas bem parecidas umas com as outras, assim. E isso eu acho que meio que acabou se perdendo, né? Sim, antes tinha um carinho muito grande, né, cara? As trilhas sonoras, cara, você pega os próprios shonens, né, assim, os animes, assim, tinham umas trilhas sonoras incríveis, que nem você falou, Dragon Ball Z, ou sei lá, os Cavaleiros também, cara, muito memorável, cara, sei lá, cara, aquela musiquinha triste do Yoga, você lembra até hoje, né? Então é muito interessante. Acho que hoje em dia, cara, tem umas... trabalha sempre com exceção, né? Por exemplo, você vê Jojo, cara, acho que em quase toda a temporada dele, ele acaba emplacando uma trilha sonora que acaba viralizando, cara. Tipo, na parte 3 lá tinha a do Jotaro, na parte 4 de Yosuke, do Giorno, na parte 5 o pianinho lá, que até hoje tá aí, mas não vê mais tanto cuidado que tinha como antigamente. Sim, cara, aliás, e aliás, só comentando sobre isso, você falou do Jojo, cara,
a banda Yes, né, cara, ganhou um público aí mais jovem por causa do Jojo, né, cara? Não tem como negar, né, cara? Uma molecada aí foi ouvir Yes por causa do Jojo, né? Eu ouvi boatos também que o Flip só liberou o King Crimson no YouTube por causa do Jojo Fag, hein? Verdade. Certeza que foi por causa do Jojo Fag que pediu, cara. Falando aí também, né, comentou sobre o Cowboy Bebop, né, outro que o Shinichiro Watanabe fez que é muito bom também, cara, é o Samurai Champloo, né, um dos poucos animes, assim, que eu vi que tem uma trilha sonora bem exclusiva, assim, né, é aquela questão, né, voltada ao hip hop lá, saudoso no Jabs, né, que tinha aquelas músicas, a própria abertura, e as músicas no decorrer, né, do anime, a trilha sonora que ia tocando, realmente era muito boa, cara, isso aí fica marcado, né, aquela questão lá do um lo-fi hip hop aí, né, se você quiser ficar ouvindo aí durante o dia, jogando alguma coisa. Realmente é interessante, né? A música é perfeita pra ficar estudando, né? Sim, cara. Você quer se concentrar em alguma coisa, você deixar ela tocando no fone. Pois é, cara. Samurai Champloo mesmo é um belo exemplo disso, que a trilha sonora é praticamente o carro-chefe do anime. Hoje em dia, acho que quem tentou fazer parecido, e acho que até conseguiu, foi aquele lá, o Megalobox, cara. Que ele é meio que um remake, uma reimaginação do Ashita no Joy, cara. Ele é bem assim, ele tem bastante isso do hip hop. Não sei se do hip hop em si, mas de músicas nesse estilo, sabe? Ele tentou bastante isso e é bem agradável. Sim, e ficou uma combinação muito boa, realmente. Eu não tava me lembrando desse, mas realmente uma combinação muito boa, né? Esse do Megalobox aí. Eu vi recentemente também, né? Cara, antigamente também, as trilhas que eu gostava, cara, era aquelas trilhas lá dos anos, aqueles anos 70 e 80, que eram aquelas trilhas de, assim, japonesa que parecia de tokusatsu, cara, de filme épico, que era tipo um zino, cara, tipo no Capitão Harlock, tem sei lá, acho que o que mais representa isso é aquela abertura incrível do Devilman, aquela musiquinha lá, cara, é sensacional. Sim, essa música virou até meme, né? A galera fazia um monte de meme com isso daí, que é uma música bem divertida, né? Muito boa de se ouvir, assim. Aliás, comentando de trilhas sonoras, né? A gente não pode deixar de citar as dos Slice of Life, né, cara? A gente tá falando de Shonen, mas as dos Slice of Life se diferenciam, né, cara? Querendo ou não. Elas são muito boas, cara. Pra dormir é uma beleza. Cara. Não, pelo menos nisso os Slice of Life se garantem, cara. Porque as trilhas sonoras deles são muito boas, tá ligado? Bem tranquilas, assim. Sim. Eles sabem... pra compor. Como que fala? Eles sabem tematizar o negócio. Eles sabem inserir, assim, só pela música, eles sabem inserir você na trama ali que eles querem passar, né? Sim, exatamente. A ambientalização da coisa é boa. Sim. E mudando aqui um pouco, falando um pouco de outro quesito, que tem as dublagens, né, dos animes, né, dos antigos e dos atuais. Cara, a dublagem dos antigos, cara, não tem comparação, cara. Eu acho que antigamente era muito melhor, cara. A gente tem Yu Yu Hakusho, que é o maior exemplo, a gente lembra com carinho até hoje, cara, da dublagem. Tem o Yu Yu Hakusho, tem o Cavaleiros, que apesar dos erros, né, que veio... que é por causa da dublagem espanhola, tá ligado? Os caras traduziu a dublagem espanhola, tem uns erros, tipo, China, Mulher Cavaleiro, essas coisas assim. Do Cavaleiros, do Dragon Ball, sei lá, tem um monte, cara. Um monte clássico, e as atuais, tipo, tem um monte que é bem ruim, né, cara? Sim, além de ser ruim, acho que o principal problema, cara, elas são totalmente esquecíveis, cara. Acho que isso é o que mais me pega, assim, de não conseguir gostar, cara. Eu lembro que eu assisti, um dos últimos anime que eu assisti dublado foi o novo Super Campeões que saiu, cara, e eu não consegui engolir aquilo, cara. Assim, um monte de voz totalmente esquecível, cara, que ainda mais agora eles estão tentando deixar os personagens mais jovens, com vozes mais jovens, em vez de ser que nem era antigamente, que os caras botavam uns malucos de 50 anos pra dublar um cara de 15 no anime, mas eu ainda não consigo assimilar muito bem, cara. Anime com dublagem nova, assim, eu não consigo tancar, cara. Esses dias também saiu o filme do Hunter x Hunter dublado, cara, e não vai, cara. Dublagem, e aí, ao contrário da dublagem do Hunter de 99, cara, mesmo em algumas peculiaridades, cara, é muito boa, e conseguiu emplacar, sei lá, o clássico Desgraçado da Corrente, cara, aquilo é maravilhoso. Sei lá, hoje em dia, eu acho que falta isso, as dublagens não conseguem ser memoráveis. Sim, aliás, a gente tem a do One Punch Man, né, eu acho ela muito boa, muito bem adaptada. Sim. Mas eu acho que só ela também, né? Eu fui ver o Mob Psycho 100 dublado, cara, e, nossa, é horroroso, cara. Nossa, é horrível, tipo, não combina nada, cara, as vozes. Enfim, o estilo de animação e... não sei, não combina, é bem... Fica meio solto, né?
Meio, não sei, cara. Parece que é tipo, a dublagem do Mob Psycho 100 é uma linha reta e a animação é tipo uns traços rabiscados. Cara. Isso, é exatamente isso. Sei lá, parece muito polido a voz dos caras, sei lá. Sim. Antigamente, eu acho que também assim, tem aquela questão que o Figura falou, né? Realmente isso é memorável, né, cara? Então ele fica muito assimilado. Hoje não tem como você não ouvir a voz do Wendell Bezerra e já se lembrar do Goku, né? Então assim, isso de ficar marcado realmente faz toda a diferença. Dos animes novos, realmente assim... eu comecei a ver Naruto, né? Quando passava no SBT, eu vi a versão dublada lá. Até aí, beleza. Quando você começa a passar a ter contato com o anime usando o áudio original, tudo em japonês, no começo é meio estranho, mas depois você acostuma de uma forma que é difícil voltar, né? São mais as exceções, né? Realmente os antigos, né? Com esses aí não tem muito o que você fazer, né? Se você vai assistir um Dragon Ball dublado, é muito melhor do que com a voz em japonês, né? Engraçado isso aí, né? Cara, mas eu também não consigo entender muito bem o que acontece com a dublagem hoje em dia, sei lá, cara. Eles falam que é nostalgia, mas é impossível ser só nostalgia, as dublagens antigas ser tão superior assim. E não é só nos animes, cara. Você pega o Chaves, cara. Você vê, sei lá, os episódios novos, assim, achados novos que pegaram do Chapolin, que é Globo lá. Você pra dublar, não acaba não sendo a mesma coisa, cara. Não, realmente. Tem algo que os caras perderam aí no caminho que não... Tipo, você não vão recuperar, né? Sei lá. Você não vê um dublador novo, assim, surgindo como um cara forte, sabe? Como um dublador memorável, que nem que antigamente tinham 500 dubladores aí que eram, assim, você olhava o cara era bom mesmo, sei lá, você vê o Wendell Bezerra, o próprio Baixo Seixas, cara, mesmo desses dossiês dele, cara. Você não vê um cara desse surgindo. Sim, hoje em dia parece que não aparece, né? Mas, gente, assim, não aparece um Guilherme Briggs, né, cara? Pô, o Briggs... Meu Deus, cara. Não sei, as dublagens acabaram se perdendo um pouco, né? Tem anime, cara, que ele dublado, cara, ele é bom. Aí você vai ouvir no áudio original e ele é muito ruim, cara. Sei lá, acho que outro exemplo bom, cara, um anime assim, eu não cheguei a assistir, eu vi uns trechos lá, acho que de uns 10 minutos, mais ou menos. Sim, cara, que é daquele Rei Zero, cara. Eu achei a dublagem, cara, muito boa, cara. Eu vi acho que uma das cenas finais do cara se declarando lá, mas o cara ia falando assim, você sentia a emoção do cara, foi um dos poucos animes assim mais recentes que eu vi um pedaço e gostei pra caramba da dublagem e cara, que é legal mesmo, mas não se vê muito, geralmente é a exceção. Sim, geralmente é exceção. O ReZero eu não cheguei a olhar, mas depois eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá a dublagem, mas realmente se perdeu muito a dublagem. E eu acho estranho que se perdeu isso, porque se você for assistir filmes e séries dubladas hoje em dia, tipo na Netflix e tal, que deram total liberdade pros dubladores e tal, tá outra coisa, cara, tá tipo muito boa, cara. Você vai assistir um filme dublado na Netflix, tá muito boa, tipo, eles dão total liberdade pros dubladores pra encaixar palavrão, eles não precisam mais ficar falando aquelas coisas tipo paspalhão, os tira, traseiro. A dublagem, a Netflix dá total liberdade pros caras enchem a boca. Inclusive eu tava assistindo esses dias, né, eu assisti legendado, aí eu fui assistir dublado com minha família aqui, cara, aquele Dolemite Is My Name, do Ed Murphy. E, cara, é assustador como a dublagem conseguiu ser perfeita, cara. Os caras conseguiram adaptar um filme que, tipo, tinha muita rima, tá ligado? O personagem, ele fala muita rima e os caras conseguiram adaptar isso e ficou perfeito, cara. Então, ficou palavrão, hein? Então, isso que é legal. Assim, você vê a dublagem em filme, ela só evolui, cara. Enquanto que a de anime parece que só regride e fica ali naquele meio termo ali, totalmente esquecível ou totalmente horrível, cara. Eu vi de filme, cara, os Netflix, até os grandes filmes, sei lá, eu fui ver o Coronga dublado, cara, aquilo era muito bom, cara. Os caras têm muito liberdade, muito, sei lá, cara, encaixa muito bem, é memorável. Já as de anime, atualmente, eu realmente não consigo sentir nada, né? Não, realmente. É que isso que o Ritalino falou realmente é verdade. Tem que ter essa liberdade, né? Eu lembro até um fato, eu tava assistindo Game of Thrones com a minha esposa, né? E a gente tava vendo dublado. Tava passando lá na HBO, tava vendo dublado. E em uma das últimas temporadas eles mudaram o estúdio. Aí foram pra um estúdio aqui de São Paulo e, ficou uma bosta. Eu vou falar pra vocês, desistimos de ver dublado. Falando, não, vamos
com áudio original mesmo, porque, sei lá, manteve todo um ritmo, várias temporadas, o mesmo estúdio. Aí de repente do nada você vê a voz do Seu Madruga num cara lá, mano, muito zoado. Foi o que fizeram com o Piratas do Caribe, cara. Não sei se vocês viram o último filme que saiu, acho que do Salazar. E eles colocaram dublado lá. E você vê o Jack Sparrow com a voz do Seu Madruga lá. Você fala, pô, meu, a voz do Seu Madruga tem que estar no Seu Madruga. Não quero ver o Jack Sparrow, né? Isso daí foi zoado. Mas, realmente, quando você pega um filme aí, alguma coisa no catálogo da Netflix, principalmente as produções originais deles, né? Não tem do que reclamar da dublagem deles, né? É engraçado isso aí, né, cara? Sim, total liberdade criativa, né? Tem até dublador ali que fala que agora eles enchem a boca pra mandar palavrão, que nos anos 80 e 90 eles não podiam, e agora eles podem encher a boca pra mandar. Falando isso, queria destacar aqui uma dublagem boa também, nova, assim, pra não dar, e é justamente de anime, acho que é da Netflix, se eu não tô enganado, que é o Kengan Asura, cara, que é um anime que é cheio de palavrão também, cara, e é um anime de luta, assim, ele é nem parece, assim, ele segue o mesmo estilo de Bach, sabe? De não ter muito compromisso com a realidade. Eu vi aqui, é da Netflix mesmo, cara. É um anime que, esse eu recomendo assistir dublado, que foi onde deram total liberdade pros caras. Tem um anime de hoje mesmo, um anime contemporâneo, que merece ser exaltado pela dublagem, é ele, cara. Kengan Asura, procurem aí que vale muito a pena. Bom saber, já tô adicionando na lista aqui. Inclusive, falando de dublagem, eu queria indicar a página do meu grande amigo Gaben, que ele é muito boa, que ele justamente é focado em dublagem. Deixa eu só ver o nome aqui que eu acabei esquecendo, mas é... Tá, quando você procura, eu vou falar. Que a gente tá falando de dublagem aqui, né? Inclusive, citando... a gente falou do Briggs, né, cara? O Guilherme Briggs, eu acho ele fora como pessoa e como profissional, né, cara? Que quando ele vê uma dublagem ruim, ele denuncia essa dublagem pra que o pessoal peça pra uma melhora do estúdio, né, cara? Tipo, ano passado, na época das eleições, teve aquela dublagem do Doctor Who novo, né? Nova temporada. Que não sei que lugar que fez essa dublagem, e os caras meteram piadinha da época da eleição no bagulho, né? Aí o Briggs gravou um vídeo revoltado falando que estavam datando a dublagem e que tava muito mal feita, muito porca. E aí parece que por causa dessa reclamação dele, muita gente viu, foi lá reclamou no estúdio e redublaram, mano, parece. E eu acho isso foda, cara. O Briggs é uma pessoa admirável mesmo. Que ele vê o bagulho errado, ele não se acomoda. E aqui agora que é? Não tem que falar que eu achei o nome. Rapadura é mole, mas não é doce não. Eu não sei porque tem esse nome já aqui. Tá errado, mas essa é a página, se eu não me engano. Pera aí, talvez eu esteja passando uma página totalmente errada, mas siga essa aí que também é muito boa. Mas você é do Gabi, né, cara? Você quer que seja certo, não? Sei lá, cara, eu me perdi. Eu já não sei mais nem o que eu tô falando, cara. Mas meu Facebook tá totalmente lento, sei lá, cara. Esqueçam o que eu falei. Ai, caralho. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. Nossa, velho. Rapadura é mole, mas não é doce não. É o nome da página do Gabi. Procurei aí. Cara, isso daí me desgraçou tanto, cara. Não é possível um negócio desse. Eu queria fazer um negócio sério, é o nome dessa desgraça. Rapadura é mole, mas é doce não. É invertido, tá ligado? Não, mas olha a foto de perfil que tem. É o Coaba. Não, cara, não Caraca. dá. Tem que fazer um negócio sério, falar. Porque a página é boa, ele passa vários trechos assim, de dublagem, de raridades que tem na dublagem antiga, de dublagem nova, mas não dá, cara. Sim, inclusive tem um aqui, né? O primeiro post que eu vi aqui foi o clássico, né? O Yu-Gi-Oh, né, cara? Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. O Kaiba do Yu-Gi. Isso aí é uma maravilha, cara. E o Seto Kaiba também, que dublador, hein? Meu Deus, a voz dele é uma das melhores que tem. Cara. Sim, sim. E eu queria falar um fato legal aqui, que esse eu e o Gavin descobrindo quando a gente tava tentando assistir o Super Campeões dublado, né, o novo. Vocês não sabem, por exemplo, o Super Campeões novo ele foi dublado, só que aqui eles tentaram censurar muita coisa também, cara. Por algum motivo eles fizeram infantilizar mais ainda, então, tipo, tem cenas em que o Roberto tá bebendo cachaça lá, o cara vai lá e corta a parte que ele tá bebendo, sabe? Então,
tentaram fazer um negócio infantil, sabe? Só que aí na dublagem, cara, eu juro pra vocês, tem uma cena muito engraçada que passou despercebido, que estão lá, é uma ceninha de fundo, sabe? Normal. Eles estão brincando de guerra travesseiro, uma cena. Aí, cara, tá do nada, eu juro pra você, do nada, uma voz lá no fundo, né? Você escuta o travesseiro batendo na cara do outro e do nada você escuta na dublagem, né? O cara fala, toma essa, seu arrombado. Toma essa aí, seu arrombado! Ah, sai fora, já! Caralho, velho. No meio de um negócio infantil. Cara, aquilo é muito bom, cara. Não, Caralho, mano, do nada, mano. Do nada. Isso aí só faz lembrar aqueles brasileiros figurantes troll, né, na série lá, escolatão. Isso aí, velho. Cara, tipo, o personagem que fala isso nem aparece na tela, você só escuta no fundo, assim, no background. Mas essa do escolatão aí do Jason Momoa, eu ri, mano. Você vê como é que americano não conhece a língua portuguesa, velho. Não, ele podia estar falando qualquer coisa lá que o pessoal ia deixar passar, né? Ah, não é áudio de figurante, não. Que isso aí, não precisa procurar, não. É seu áudio aí, figura? Oi? Claro. É seu áudio aí, figura? Ah, sim, não, sim. Tem uns jogos, cara, Sacanagem, mano. Tem uns jogos de Play 2, cara, que se você, tipo, ficar um tempo parado assim na tela com a música tocando, aí do nada entra uma voz brasileira falando alguma coisa assim, tipo, rádio, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Sim, tem um que é uma propaganda, né? Se não me engano. Sim. Não é a propaganda, acho que da Kaiser no. Isso. Acho que é um Capcom vs FNK, não é? Uma coisa assim. Sim, Sim. exatamente. O brasileiro é muito sem noção, bicho. Não, pior que não foi brasileiro, foi gringo, né? Os caras botaram lá. Enfim, e esse da Capcom é doido demais, cara. Pá, e voltando aqui a falar dos temas aqui, né? A gente podia abordar agora o tema que é as lutas, né? Dos animes. E esse é um tema que meio que acho que fica empatado de novo, né? Uhum. Olha, eu acho que assim, hoje em dia eu acho que isso aí vai mais ou menos que nem o meio a meio pra mim, pelo menos é que nem das aberturas, cara. Por exemplo, hoje em dia eu acho que a animação é muito boa, cara, das lutas de hoje. Você vê o Kimetsu aí que tá lançando aí, que, cara, é muito bonito as lutas, mas eu acho que as lutas, antigamente, o peso delas, a sensação que elas davam, cara, era muito melhor. Tipo, você vê o Yusuke contra o Toguro, o Goku contra o Freeza, você vê as lutas assim, cara, era um peso muito maior, mesmo com a animação sendo inferior às de hoje em dia. Exatamente. Antigamente tinha umas lutas bem clássicas, né? O Dragon Ball é marcado por muitas lutas clássicas, mas hoje em dia tem muitas boas também, né, cara? Uhum. Acho que essa não fica atrás, não. Tem muita. Até por causa das animações, né? Realmente, hoje em dia também tem. Você procura aí, cara, tem muita luta boa e com animação boa, cara. Então que luta é uma coisa que japonês sabe fazer, né, cara? Que os caras não desaprendem com o tempo, né? Ah, pelo menos uma coisa, né? Tinha que salvar, né? Nos dois lados. Sim, esse manteve a qualidade mesmo. É legal que você vai criando aquela. Eles vão desenvolvendo um personagem que vai criando, né? Uma rivalidade assim. E aí você vai criando aquele hype, né? Você pega o Naruto mesmo. Quantas lutas não tiveram que você tava muito hypado? Eu quero ver essa luta, como é que vai ser? Aí passa um tempo, você quer refazer essa luta, né? Então você tem um jogo lá no seu videogame. Opa! Vou jogar com esse aqui, você joga com esse aqui. Vamos tentar fazer o que aconteceu lá na luta, né? Tentar jogar um poder contra o outro e tal. Isso aí é um negócio interessante também, né? Aliás, cara, você falou de Naruto, cara, a luta do Naruto clássico, as lutas finais ali contra o Quarteto do Som, cara, acho que todas ali são boas, cara. Realmente. Não tem nenhuma ali que você fala que é ruim, cara. Aliás, a luta do Rock Lee e do Gara a gente tem que comentar aqui também, que é uma das melhores, cara. Sim. A gente falou das animações, cara, a luta do Naruto contra o Pain, cara, é uma vergonha aquela animação ali, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, a luta mais esperada, cara. E os personagens tudo virado no crack, né, mano? Sei lá. Sim, mano, tudo deformado. Não, aquela por muito tempo eles usaram a desculpa que aquilo era o estilo de animação, o estilo que era aquilo. Mas aí acho que quando veio aquela Ping Pong Animation, cara, provou que tava totalmente errado, porque as animações daquele jeito ainda consegue ser bonita, consegue ser legal, que aquilo era uma porcaria, sim, né? Era feio demais, cara, parecia a animação do peixe, cara, do YouTube. Aquelas animações dele deformadas. Enfim, tem mais tópico aí, Fura?
Então, aqui outro tema que eu tinha separado, que era falar da sensação, assim, no geral, de como a gente assistia antes e como a gente vê agora os animes, sabe? Que antes era muito mais na TV, né? E hoje em dia é muito mais fácil, então era só pra falar disso mesmo. Antigamente você era muito dependente, né? Pô, eu lembro que era mudando de canal a manhã inteira, né? Você via um pouco lá na Globo, aí você mudava lá pra Band, aí de noite você jogava na Rede TV, você ficava caçando, né, cara? Era muito ruim e, tipo, eles cortavam, né? Um episódio de 20 minutos, eles passavam em 10. Sim. E você perdia algum detalhe, tinha comercial, era zoado, né? Isso era zoado. Sim, não, eu lembro que quando o Samurai X passou na TV Globinho, cara, os caras a Globo incorporou mesmo o espírito do Batosai. O bagulho tinha 20 minutos, eles passavam em 8, cara. Detalhava o bagulho inteiro. Não, e fora a censura, né? Eu lembro que teve um tempo que passou One Piece lá no SBT, aquela versão Fox Kids lá. Que negócio zoado, né, cara? Nossa, cara, aquilo era uma maravilha. O pirulito do Sanji, o chuveiro no lugar da pistola, cara, aquilo era muito bom. Mas era bem isso, cara, você tem que ficar caçando. Eu lembro que isso já é um pouquinho mais recente, cara, quando a Band comprou Dragon Ball Kai, cara, era uma aventura pra você tentar assistir. Eles passavam às 5 da manhã, às vezes passavam às 4 da manhã, às vezes eles botavam junto com o Chaves, o do Chaves no SBT, cara, era uma desgraça pra assistir. E sem falar que tem aquele problema também deles não dublar o anime inteiro, cara. Eu lembro o Zé Bell na Globo, cara, eu ficava muito triste com isso, cara, que eu sempre assistia e falava, não, dessa vez eles vão passar de tal episódio e vão continuar. Aí chegava lá e eles voltavam pro começo de novo. Aí eu ficava esperando, não, agora eles vão dublar inteiro. Aí ia lá e voltava pro... Isso não, com Super 11 era a mesma coisa, né? Super 11. Naruto passou por isso também, eu lembro que quando ele encontrou o Jiraiya, aí no dia seguinte tava lá mostrando a raposa destruindo a aldeia. Deve ser um flashback, né? Pensa num flashback grande, né, cara? Quantos dias não demorou? Nossa, Naruto no SBT foi muito, cara, isso daí, cara. Foi um martírio, cara. Foi a partir daí que eu comecei a conhecer a internet e procurar coisa online, porque não dava. Mas eu lembro que nessa época era muito zoado. Eu não tinha tanto acesso assim, né? Tinha que ir lá na casa do meu amigo, aí ele baixava, gravava num DVD pra ficar assistindo. Mano, era um trampo desgraçado, velho. Sim. Era isso mesmo, cara. Lembro que eu às vezes ia lá na locadora, pegava DVD, sabe, dos animes que tinha lá, algumas temporadas, mas geralmente nunca tinha inteiro, sabe? Então nem que era meio que você pegava o cara tava tudo fraquinho na primeira temporada, depois já pegava pulava, os caras estavam já tudo forte, já indo lutar com o final, mas lembro que eu fiquei mais desgraçado da cabeça com isso foi quando eu peguei um dos Cavaleiros do Zodíaco, lá pra frente, acho que era aquele bagulho do Eclipse, só que foi justamente o DVD era inteiro sem luta alguma, cara, era só os diálogos, cara, era só de episódio de transição, praticamente. Meu Deus! Cara, era horrível, os diálogos. Nossa, cara. A pior coisa dos Cavaleiros do Zodíaco que só tinha isso, cara. Não tinha era muito ruim, cara. Ruim. Era sobre Eclipse, cara. Eu não lembro se tava naquela do Shun, seu Hades ainda, cara. Então era só conversa, cara. Era o Fênix conversando, os caras tudo só conversando. Não tinha uma porradinha nem nada. Não, isso aqui nessa época a conversa tinha ficado menos pior ainda, porque no começo eles repetiam a mesma frase 10 vezes, né? Sim. Fulano de tal foi derrotado por 4 Cavaleiros de Prata. O quê? 4 Cavaleiros de Prata derrotaram? Não é possível. Aí ficava repetindo a mesma frase, velho. A saga de Hades, eles deram uma melhorada bruta, cara. Que até hoje a saga de Hades eu acho que é a única dos Cavaleiros que eu reassisti e gostei mesmo, do começo ao fim, cara. O resto, cara, nossa, é uma encheção de linguiça, cara. Você não fazia ideia, cara. Nossa senhora. Pra chegar na saga do santuário lá, cara, eles começaram a subir as casas lá, 12 casas. Meu Deus, que inferno, cara. É quase 70 episódios só de enrolação pra chegar lá, velho. Vocês terem uma ideia de como era sofrido o negócio. E falando vocês estavam falando da Naruto na TV aberta, cara. Eu lembro que demorou demais, cara. Demais pra o SBT dublar e exibir os novos capítulos, cara. Demorou tanto que, tipo, quando ele começou a passar, a galera já tinha desanimado do hype de Naruto, tá ligado? Tipo, eu lembro que 2008 teve um hype grande, 2007, 2008. E aí ficava repetindo no SBT, repetindo. E aí o SBT viu que tava esse hype e aí foi dublar no episódio e tipo, foi lá pro meio de 2009, cara, tá ligado? A galera já tinha tipo tudo desanimado, já tipo tudo ido ver na internet e aí eles dublaram lá os restos dos episódios e enfim. Mas eu lembro que, cara... Aliás, teve uma época que não era nem quando ele conhecia o Jiraiya, cara.
no torneio Chunin. Passava uma luta e aí, em vez de ir pra outra luta, começava tudo de novo, cara. E isso ficava puto pra caralho, cara. E outra coisa que, assim, que pra falar dessa frustração, assim, de antes da internet, né, acho que quem sofria muito com isso era assistir os tokusatsu na manchete, cara, que às vezes os caras, o bagulho tinha 51 episódios, os caras compravam 50, aí parava justo no penúltimo episódio, os caras voltava tudo de novo e ia nesse loop, os caras nunca compravam o último episódio, era uma frustração gigante, cara. É que até hoje você não vê o Kamen Rider, o final dublado, cara, só... Até fizeram uma fandub, mas nunca oficialmente dublaram o final do Kamen Rider Black. Os Ultraman mesmo, você acabava até se perdendo, né, na história. Sim. Os caras não seguiam, né, a sequência, né, cara. O Ultraman, o próprio Lion Man, cara, o Lion Man, ele... Eu lembro que os caras exibiam, tipo, passava 10 capítulos... Aí depois ia tipo o episódio 30 até o 35, aí depois ia pro episódio 40, aí depois voltava, ia pros episódios 20 e você ficava tudo confuso, cara. Acho que era na Rede Brasil, cara, que fazer isso. Sei lá, que o Lion Man, mesmo na exibição original, já começa errado, que, se não me engano, eles começaram passando o Lion Man laranja, que tecnicamente seria o segundo Lion Man. Lion Man branco seria o primeiro, e o Lion Man branco passou depois do Lion Man laranja, sabe? Então ficou tudo uma confusão. Sim. Aliás, o Lion Man laranja é o mais conhecido até hoje, né? A galera até lembra dele. Mas a exibição, a gente tá falando, né? Atualmente é bem melhor, cara. Até pra ver os animes antigos, cara. Porque hoje você vê os animes antigos assim, você vê o que você quer, cara. Antes não, era só os dublados e que passavam na TV, né? Exatamente, hoje em dia a gente pode assistir o que a gente quiser, né? Baixar o que a gente quiser. Que até o pessoal pode falar que a gente tá com nostalgia, né? Mas isso atualmente é muito melhor do que era antigamente, né, cara? Não tem como negar. Muito. Tem os caras que falam, ai, saudade de assistir VHS em casa. Saudade do caralho, mano. Ó, trampo, cara. Pô, eram as graças. Nossa, aquelas fitas pesadas, cara. Sim. Tinha que rebobinar tudo do começo. Cara, eu lembro que eu ia pra escola, né, eu pedia pro meus tios ficar gravando a TV Globinho nas fitas VHS pra mim assistir depois, quando chegava em casa, às vezes dava ruim, às vezes parava na metade, cara, é uma desgraça aqui. Sim, e tinha que ficar pausando pra não gravar o comercial, era muito chato, cara. Nossa, era um trampo horrível, cara. Isso aí não dá saudade não, mano, se o cara fala que dá saudade, isso aí tem que apanhar, mano. Não dá saudade nenhuma, não. Igual os caras que agora falam que era melhor na época que ele comprava CD e colecionava CD, cara. Porra, você tá louco, cara. Hoje em dia a gente tem um Spotify aí. Você pagava uma fortuna lá no CD, riscava lá e aí? Já era. Nunca mais ouvi o bagulho. Nunca mais. Hoje em dia, cara, é facilidade. A gente pode ter o Spotify com um monte de música. E se não tem o Spotify, cara, você vai no Torresmo lá e baixa a discografia do artista inteira, velho. Não, e outra, naquela época com CD, cara, é tão ruim assim que você acabava se acostumando com o soquinho que o CD dava, sabe? Que às vezes tava arriscado o negócio, você até assimilava como parte da música, cara. Era incrível. Não, e antes do CD ainda era uma bosta. Eu lembro que passava uma música na rádio, você tinha que ficar gravando aquelas fitas cassete, né? Aí você ia ouvir, aí sua irmã gravava outra coisa por cima. Já era, você perdeu sua música, tá ligado? Era horrível, mano. Sim. Eu não peguei essa época de fita, né? Que eu sou um pouco mais novo, mas eu peguei a época dos CDs aí e era realmente complicado, cara. Não tem nem como falar que sente falta disso, né, cara? Sem falar também que na modernidade podemos assistir o Toriko, cara. Que é benefício melhor que esse? Exatamente. Quando que a gente ia poder assistir Toriko antigamente, né, cara? Nunca que ia vir pra TV aberta. Jojo também não ia vir, né? Não. Inclusive o Toriko até tentaram, cara, mas houve uma conspiração aí e não deixaram ele dublar o Toriko, cara. Mas era pra ele vir no mesmo naipe do One Piece, né? Ainda bem que não veio. Imagina o fandom, cara, que ia ter hoje em dia. Não, mas pior que se fosse com o Toriko ia vir com aquela desgraça tudo censurada que foi o One Piece, cara. Ia ser a fama de Toriko ia cair mais ainda, cara. Ia chutar cachorro morto aquilo. Exatamente. Mas eu queria comentar uma coisa também, que a gente falou aí
o pessoal de nostalgia, né? E antigamente, cara, fansuber, cara, pra eles fazer as legendas, cara, era tudo em fita, cara. E VHS, os caras faziam tudo em fita VHS, mano. E, cara, isso é admirável, né, mano? Que, tipo, os caras faziam... Cara, era milagre aquilo ali, cara. Os caras matavam um leão, cara, pra fazer fansuber naquela época. Porque os caras, pra pausar, você vai pausar uma fita no vídeo, cara, tipo, dava uma avançadinha pra pausar. E eu não sei como eles anotavam o tempo certo pra colocar legenda. E, caralho, mano, era um trampo desgraçado ali, velho. Os caras tinham que usar o poder do King Crimson ali na fita pra poder dar certo, cara, que tão complicado. Exatamente. Cara. O cara tinha que fazer cálculo aritmético, tá ligado? Pra saber qual é o tempo da legenda. Não, e até depois, assim, na era mais moderna, já ali no início dos anos 2000, cara, você vai ver os próprios fansubers daqueles sites Project da vida, os caras têm um trabalho do caramba pra sempre mandar em HD e tudo, assim. Eu lembro que acho que eu cheguei no Planet Store foi o Hunter x Hunter, cara. Eu lembro que quando foi chegando nas Formigas Quimera, cara, os caras foram tendo um trabalho do caramba pra postar tudo certinho, cara. Mas hoje em dia, cara, tá muito mais fácil, muito mais. Hoje em dia tem até o simulcast, né? Você sai lá no Japão, já sai aqui na uma horinha de diferença só, às vezes sai um pouco mais cedo até, cara. Hoje tá uma maravilha. Então, esse saudosismo aí não vira não, cara. Tem que usar a tecnologia aí ao nosso favor, né? Tem que agradecer o que tem, né? Sim. Não, tem que usar a tecnologia pra poder ser saudosista, cara, porque você pode assistir os primeiros animes que saiu, você pode assistir, cara. E eu geralmente o que eu acabo fazendo, cara. Hoje em dia, com tanto anime novo, eu tô lá assistindo Capitão Harlock, cara. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. A gente curtiu pra caralho. Foi um papo bem construtivo hoje aqui no podcast. Da hora demais falar esse tema, e a gente falou bastante coisa, né? Foi até um episódio um pouco mais sério aqui. E eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, nosso querido amigo Figurante. Fala aí, Figura. Opa, eu tô muito feliz, assim, de poder abordar esse tema. E aqui a gente tá trazendo até um conteúdo diferente pra vocês, que é um conteúdo, assim, um pouquinho mais sério até, né? Mas onde a conversa é bacana, tudo. Espero que vocês gostem desse tipo. Se vocês gostarem, a gente pode até trazer mais. Quero agradecer também a presença do nosso querido padrinho Daniel aí, que ajudou bastante a gente. Hoje pode participar, foi muito bacana ter ele aqui com a gente, foi uma conversa muito legal mesmo. Queria dizer que você que está ouvindo, quer participar também, é só, sei lá, no Padrim, tem todos os planos lá, ou no PicPay também. E eu queria falar que hoje, mais pra frente, né, eu vou ter que ir numa festa, mas é surpresa. Hoje eu não posso revelar, senão vou acabar estragando a festa do aniversariante do dia. Não é aquele apresentador lá que... Não, longe de mim, longe de mim. Aquele apresentador lá... ele é muito gente boa, né? Surpresa. Que apresenta o programa de sábado pra domingo, na madrugada. É que a festa vai ser altas horas da noite, então eu não posso revelar. Tá certo. Agradecer também aqui o nosso querido ouvinte, né, que ajudou a gente no Padrim, tá gravando aqui com a gente, Daniel. Cara, muito obrigado por você ter ajudado a gente aí, cara. Você não sabe a força que você deu pro nosso podcast aqui, mano. Tranquilo. Eu que quero agradecer aí por conseguir participar também, ter essa oportunidade, né? Bem interessante essa iniciativa aí que vocês tiveram. E, cara, continuem que esse podcast é muito bom. Eu mesmo nunca tinha ouvido nenhum. Aí eu lembro que um dia tava lá no grupo lá do Morro. Eu vi que vocês postaram, foi bem aquele que teve do Evangelho versus Evangélico, né? E eu achei muito interessante, cara. Dei muita risada e comecei a procurar. E aí eu fui ouvindo todos os episódios e comecei a acompanhar, né? Fielmente aí. Imagino que muita gente tá ouvindo também. Deve ser dessa mesma forma, né? E é isso, cara. Desculpa aí o pessoal que tá ouvindo aí se eu falei muita besteira também. Não tem costume, né? Mas estamos aqui pra zoar também, né? Opa. Valeu demais, cara, sua participação aqui. E, caraca, tem uma parte... A gente acaba não tendo ideia, cara, mas tem muita gente que conheceu a mídia podcast pela gente, cara. A gente acha isso bem bacana, né? Pra finalizar aqui, eu gostaria de avisar todo mundo aí, né, novamente, falar que todas as nossas redes sociais aí, serviços de streaming, pra vocês ouvirem nossos podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, tá tudo na descrição do nosso vídeo do YouTube. O Castbox tá lá também, que o pessoal enche o saco pedindo. Rádio Pirata, isso, galera. Continua em pé, derrubando avião também. Exatamente, nossa Rádio Pirata. É isso, galera. Compartilhem aí com 5 amigos do podcast. Ajude a gente no Padrim, no PicPay. E valeu. É isso.